Opa, 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 começando agora mais um almoço do My News. Eu sou Miriam Clark e hoje a gente vai falar de empresários bolsonaristas que defendem um golpe de Estado caso o Lula vença as eleições. Essa defesa de golpe aconteceu num grupo fechado de WhatsApp. Será que isso é crime? Olha, segura aí que o advogado Fernando Augusto Fernandes, que é membro da Comissão de Defesa do Estado Democrático de Direito da OAB do Rio de Janeiro, vai explicar isso direitinho para nós e vocês vão gostar de ouvir a história do Fernando, que ele tem uma história familiar muito importante da gente contar nesse momento. Nós também vamos comentar a pesquisa da Genial Quest para o Rio de Janeiro, saiu pesquisa fresquinha. E como a gente sempre fala de alguma comida, algum ingrediente no almoço, hoje nós temos bolo de chocolate aqui no almoço do My News. Gente, hoje é aniversário do Igor, que faz parte da nossa equipe. Chuva de alegria para o Igor, parabéns, querido. Muita saúde para você. Antes da gente chamar a vinheta, eu quero também pedir chuva de alegria para Mirela Santana, José Roberto F. Carneiro e Yara Murano Westphal. Bem-vindos, vocês são novos membros do My News. Para nós, o apoio dos membros é importantíssimo. Cada membro paga R$ 7,90. Tem acesso ao Clube do Livro, a conteúdos especiais. Então é só vocês se informarem ali em cima na aba de membros do canal, que vocês já vão poder pegar todas as dicas, desconto para o livro do mês. A gente tem uma série de boas notícias para os membros do My News. Então vamos chamar a vinheta, Giba? Olha, a gente já está aqui com o Fernando Augusto Fernandes, que é advogado. Bem-vindo ao almoço do My News, Fernando. Eu agradeço o convite. Ô, Fernando, eu queria entender com você sobre essa história que aconteceu num grupo de WhatsApp chamado Empresários e Política. Esse grupo tem apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e eles defendem um golpe de Estado caso ocorra um resultado que não era bem aquele que eles queriam. O Guilherme Amado, que é do portal Metrópolis, trouxe essa denúncia e ele conta que é comum nesse grupo os empresários atacarem o STF, o TSE, defenderem a ruptura do sistema democrático. Agora, a minha pergunta para você seria a seguinte: isso tudo está sendo dito num grupo de WhatsApp fechado. Isso pode? Bom, primeiro, eu agradeço o convite. Segundo, eu sou membro da Comissão de Defesa do Direito Democrático das Eleições e da Liberdade de Imprensa do Instituto dos Advogados do Brasil, que está atento em relação a essas questões. Inclusive, o Instituto foi signatário da Carta pela Democracia. Eu fiz questão de colocar esse bottom, que foi o bottom do movimento da USP, né, que reuniu o Brasil inteiro. E o seguinte, sobre essa questão específica, nós já vamos iniciar a discutir, porque, veja, a pregação pura e simples da ruptura, ela pode constituir nesse grupo uma investigação sobre organização criminosa, ou sobre o que hoje se chama associação criminosa, ou um ou outro. Porque com a mudança da lei, a revogação da Lei de Segurança Nacional e a criação da Lei em Defesa do Estado do Direito Democrático, nós temos uma série de crimes relacionados à ruptura do direito democrático que têm penas maiores de 4 anos. Portanto, a propagação, mesmo num grupo fechado, pode significar que esse grupo está associado para incentivar a quebra do sistema democrático. Portanto, é necessário se investigar até que ponto esse grupo está articulado para apoiar a efetivação de um crime. É um ato preparatório para a atuação criminosa.
que é previsto em organização criminosa, e o antigo crime de quadrilha ou bando, que hoje se faz com associação criminosa. É uma questão que o Supremo Tribunal Federal terá que tomar atitudes. Além disso, lendo a matéria, se verifica também que o diálogo dos participantes ali, dos empresários, empresários. diário dos empresários, eles dão conta de outros crimes, como os crimes eleitorais. Eles claramente falam que mandaram fazer material de campanha, né, que é contribuição de pessoa jurídica para essas campanhas em caixa 2, ou seja, a notícia dá uma notícia de uma série de crimes. É uma notícia-crime que terá que ser investigada pelo Supremo Tribunal Federal. Nós vamos ter o Guilherme Amado, que é o jornalista que publicou esse furo. Ele vai participar do Segunda Chamada na próxima segunda-feira aqui no My News. Mas ele traz algumas informações que eu queria já comentar aqui com você, né? O Guilherme Amado conta que essa história começou com o José Cury, que é dono do Barra World, que é um shopping. E ele diz assim: se o Brasil voltasse a ser uma ditadura, isso não impediria o país de receber investimentos externos. Aí ele diz, abre aspas na matéria, né? Prefiro o golpe do que o PT, 1 milhão de vezes, e com certeza ninguém vai deixar de fazer negócios como o Brasil, como fazem com várias ditaduras pelo mundo. Eu queria entender com você, Fernando, o Supremo tem um inquérito correndo no Supremo, nas mãos do Alexandre de Moraes, ligado às fake news. Esse inquérito, ele corre em sigilo, a gente não sabe direito ainda quem é que está dentro desse inquérito, tá certo isso? Só para eu entender. Sim, e o fato é o seguinte: nós vamos estudar uma notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal, porque a matéria traz frases, inclusive, sobre o Supremo. Veja só, o STF será responsável por uma guerra civil no Brasil. Um dos interlocutores, chamado Meyer Nigri, fala. Outro, da Vrobel: quero ver se o STF tem coragem de fraudar as eleições após um desfile militar na Avenida Atlântica. Ou seja, a referência direta ao STF. Mas nós precisamos dizer o seguinte, que esses empresários que foram pegos, vou apelidar isso da vaza-jato do golpe, né? Nessa matéria, é realmente um vazamento de uma conversa entre esses empresários. Os empresários representam uma minoria do empresariado brasileiro. Lembrar que o Armínio Fraga discursou na USP, o que é algo muito simbólico em relação ao que o mercado financeiro brasileiro e o empresariado compreende sobre o Estado Democrático de Direito. O ato da USP foi um ato lindo, porque reuniu desde empresários, pessoas do mercado financeiro, da CUT, do movimento negro, da advocacia, do Grupo Prerro e etc., em favor da democracia. Ou seja, esses empresários estão isolados e o Supremo Tribunal Federal, ao condenar o deputado Daniel da Silveira, já deu o recado de que será duro em relação a ataques contra a democracia. Nós não estamos tratando, nesse caso, de fake news. Pode haver fake news ali. Nós estamos tratando de conversas preparatórias para um golpe militar. Por mais que este golpe vá se tornando inviável, a reunião de pessoas para tramar contra o sistema democrático é um crime, que é um crime de associação criminosa. Agora, Fernando, então, assim, o Supremo vai investigar se essa turma aí dos empresários, depois eu quero até citar alguns nomes. O Luciano Hang sempre aparece, né, o dono das lojas Havan, o pessoal chama ele de velho da van, acho até o apelido injusto, né, porque ele não é tão velho assim, mas enfim, o Luciano Hang está sempre à frente, porque ele é o que mais, né, põe aquele terno verde e amarelo, aparece nas redes sociais, mas são vários empresários ali que estão nesse grupo. Então, eu entendo que o Supremo vai investigar se essa turma está só jogando conversa fora ali no grupo de WhatsApp, ou se eles estão financiando mesmo
um ato que conspire contra a democracia. Inclusive, a Andréa Moitinho colocou aqui no chat que eles chegaram até a propor a compra de voto dos funcionários. E alguém ali no grupo disse: não, mas peraí, isso aí já seria um crime eleitoral. A frase é o seguinte: alguém aqui no grupo deu uma ótima ideia, mas teremos que ver se não é proibido dar bônus em dinheiro ou prêmio legal para os funcionários das nossas empresas. Veja a que ponto que se coloca isso. E o seguinte, que é exatamente dono do Barra Shopping, diz o seguinte, que mandou fazer milhares de bandeirinhas para distribuir para os lojistas, entendeu? Ou seja, na verdade, nós já estamos diante de atos que minimamente representam crimes eleitorais. É preciso ser investigado realmente se isso é conversa fora, mas o fato é que é inadmissível, mesmo em grupo fechado, até porque esse grupo, se fosse tão fechado assim, a matéria não teria surgido, significa que alguém nesse grupo verificou as ilegalidades e vazou informação. Ou seja, o grupo não é tão fechado. E há um agravante de fazer isso utilizando a internet. Agora, então, volto a falar, né? Os empresários que são listados aí na matéria é o Luciano Hang, da Havan, o Afrânio Barreira, que é do grupo Coco Bambu, que tem um monte de restaurantes aí pelo Brasil, o José Isaac Pérez, que é dono do shopping Multiplan, o José Cury, que é dono do Barra World Shopping no Rio, Ivan Frobel, da construtora W3 Engenharia, Marco Aurélio Raimundo, conhecido como Morongo, que é dono de uma marca de surf, a Mormai. Eu quero até depois ler o que eles disseram, né, quando questionados sobre a participação nesse grupo. O Hang, inclusive, disse: eu nunca me manifesto, mas tudo sobra para mim e tal. E aí eu queria te perguntar. Eu tenho, por exemplo, um grupo da família que vira e mexe, vem um bolsonarista e coloca uma fake news ali, ou coloca uma fake news que seja um ataque ao Supremo. O fato de eu estar neste grupo pode me implicar de alguma maneira? É melhor sair do grupo da família, Fernando? Veja, não implica em forma nenhuma. Eu, inclusive, disse a você antes de entrar no programa que eu, inclusive, estou em determinados grupos bolsonaristas para entender o que eles estão fazendo e pescar exatamente as notícias falsas. Inclusive, se verificar, existem matérias jornalísticas que demonstram que faculdades estão monitorando determinados grupos bolsonaristas. Ou seja, estar no grupo, por simplesmente estar no grupo, não é cometimento de qualquer crime. E o seguinte, e também é necessário entender que o crime de divulgar durante a campanha eleitoral fatos que sabem verídico, ou seja, não é a simples divulgação da fake news, da notícia falsa. Na verdade, o crime está direcionado àquelas pessoas que manipulam a informação e remetem para pessoas que essas, acabando acreditando, se elas acreditarem e remeterem para frente, não estão cometendo crime. Mas aqueles que divulgaram, sabendo da falsidade, cometem crime. Por isso, importantíssimo os desmentidos das fake news. Agora, nós precisamos aperfeiçoar e muito esse sistema para que as pessoas sejam intimadas de que a notícia que está sendo divulgada é falsa. E aqueles que estão fabricando as notícias falsas sejam punidos, assim como os candidatos que se utilizam desse método sejam punidos. Pois é. Olha, eu quero pedir like de vocês aqui. Olha a oratória do advogado, é tão bonito ouvir um advogado falando. Obrigada, Fernando Fernandes. Se você está gostando dessa live, deixa o seu joinha aqui, porque vocês ainda vão ouvir mais história do Fernando. Mas tem uma pergunta aqui do Jesus Henrique Coutinho. Ele quer saber, por favor, queria saber do convidado se ele acha que se a eleição se decidir no primeiro turno,
isso impedirá que se proliferem e se organizem melhor esses movimentos de ruptura. Qual que é a tua opinião, Fernando? Olha, aí, do ponto de vista político, evidente que a solução no primeiro turno ela retira ainda mais a força em tentativas golpistas. Eu tive numa reunião esses dias e adorei a frase do Feliciano, que é candidato a senador no Rio de Janeiro. Ele disse o seguinte: não tenho medo de golpe se o Bolsonaro perder a eleição. Eu tenho medo de golpe se o Bolsonaro ganhar a eleição. Esse é um dado muito importante, porque, em que pese a democracia está sob risco, um risco permanente, porque o discurso da presidência da República vai minando a credibilidade das instituições, né? Ele, de fato, faz com que 30% da população brasileira acredite que há fraude na eleição, acredite que o Supremo Tribunal Federal está envolvido na fraude, ou seja, ele mina algo fundamental para a democracia, que é a credibilidade das instituições. No entanto, se verificou, por exemplo, no efeito do movimento da USP, que reuniu uma quantidade de juristas gigante em todo o país e dos movimentos sociais, além do que do mercado financeiro, e, posteriormente, a simbólica posse no Tribunal Superior Eleitoral, com uma posse incomum, uma posse que demonstrou uma presença de autoridades, de governadores, quer dizer, um apoio fundamental às eleições. Isso vai retirando a possibilidade de um golpe. Além do que, vamos lembrar que o presidente da República ele visitou Putin, o que tornou geopoliticamente um afastamento dos Estados Unidos muito rápido. Eu tenho um livro, que aliás você falou em Clube do Livro, eu posso mandar aí para os seus, quer sortear alguns aí, que é o A Verdadeira História da Lava Jato, na qual eu analiso a Lava Jato e a geopolítica em torno disso. Então, ao mesmo tempo que os Estados Unidos ele participou, incentivou e estava por trás da Lava Jato, da prisão do Lula, com a visita do Bolsonaro ao Putin, o Bolsonaro se tornou um sujeito perigoso para as relações dos Estados Unidos. Então, não há apoio americano. Você veja que depois do encontro com os embaixadores, a embaixada americana emitiu uma nota de apoio às eleições do Brasil. Então, é muito difícil haver um golpe, mas a vigilância constante é fundamental, porque isso vai afastando a possibilidade de golpe. Agora, evidente que uma vitória maciça já no primeiro turno torna ainda mais difícil esse questionamento, porque a sobrevivência do Bolsonaro, que está perdendo a eleição, né? Desde já as pesquisas demonstram isso, é muito difícil dele virar, mas nós não podemos botar salto alto e entender que voto é voto a voto. Esse distanciamento de ganhar a eleição faz com que ele radicalize ainda mais o seu discurso para manter o seu eleitorado e tentar sobreviver dizendo que há uma fraude. Pois Fernando, tem uma outra data aqui no nosso calendário, que é o 7 de setembro. Nesse grupo, isso também foi citado, né? O empresário Ivan Vrobel, não sei se é assim que se fala o nome dele, da W3 Engenharia, que faz imóveis de alto padrão, principalmente ali na zona sul do Rio de Janeiro. Ele diz assim no grupo de WhatsApp: eu quero ver se o STF vai ter coragem de fraudar as eleições, como se o STF fraudasse as eleições, né? Depois de um desfile militar na Avenida Atlântica, com as tropas aplaudidas pelo público. Esse ato na Avenida Atlântica estava previsto, mas o prefeito Eduardo Paes disse ontem, na quarta-feira, que não vai mais ter nenhum ato em terra. Ele falou, vai ter umas apresentações da Marinha lá na água, da Aeronáutica lá no ar.
Quais são as suas expectativas, Fernando, em relação ao 7 de setembro e de que maneira essa data vai dar uma temperatura da campanha? Eu não tenho dúvida de que o Bolsonaro vai aproveitar o 7 de setembro como aproveitou os outros para discursos radicais, golpistas, né, e acirrando este conflito. Não tenho dúvida disso. Mas também devemos acentuar que, da mesma forma que os empresários que estavam nesse grupo representam uma minoria do empresariado brasileiro, eu não acredito em uma cooptação das Forças Armadas brasileiras. As Forças Armadas brasileiras, primeiro, elas estão de olho na geopolítica mundial. O que eu disse que é a posição dos Estados Unidos faz com que as Forças Armadas não comprem uma ideia golpista. Lembrando que o golpe de 64 ocorreu com apoio americano. Não acredito na possibilidade de uma aventura em relação a isso. Além do que, vamos lembrar que as Forças Armadas tiveram um incentivo gigantesco durante os governos do PT. O projeto submarino, os caças em relação comprados, todos foram durante o governo PT. E o Jobim, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, depois foi ministro da Defesa, também tem uma ótima relação com as Forças Armadas. Portanto, me parece uma coisa simbólica e que não tem efeito prático. No entanto, é a sociedade civil que afasta a tentativa golpista, mas que ele, Bolsonaro, em razão da sua condição eleitoral, vai continuar a afrontar o Supremo Tribunal Federal, o TSE, e incentivar a fake news de fraude eleitoral, não tem a menor dúvida que vai fazê-lo. Tá certo. Olha, eu quero ler aqui a posição dos citados, né? O José Cury disse que não apoia o golpe, vivemos numa democracia e posso manifestar minha opinião com toda a liberdade. Aí ele diz assim: não disse que defende um golpe de Estado, e sim que talvez preferiria isso a uma volta do PT. Para mim, a volta do PT seria um retrocesso enorme para a economia do país. Isso é o que disse o Cury. E aí eu queria aproveitar a sua presença aqui, Fernando, para você contar um pouco da sua história familiar. Você foi marcado na sua história de vida pela ditadura, pelo regime militar. Então, eu queria que você contasse a sua trajetória, a trajetória do seu pai, para que as pessoas que estão assistindo a gente aqui, às vezes é gente jovem, que não tem ideia do desastre que é a gente viver sobre um regime ditatorial. Conta para a gente, Fernando. Primeiro comentar essa manifestação de que eu tenho liberdade para dizer, a liberdade ela não é plena. O Supremo Tribunal Federal, ao condenar o Daniel Silveira, deixou claro isso. Liberdade de manifestação de pensamento não é liberdade de propagar discurso de ódio ou discurso golpista. Isso não é liberdade, isso é crime. Tá? Agora, a minha história de vida, eu sou advogado, sou filho de um advogado que, eu digo, virou estrela, deixou a vida terrena em 18 de setembro do ano passado, né, com 64 anos de advocacia, mas que foi preso político, né, em 64, foi presidente da Federação dos Bancários, foi, depois de ser solto por um habeas corpus do STM, ele foi confinado em Mato Grosso do Sul. No confinamento, antes da anistia, ele sofreu um atentado à sua vida, né? 17 tiros foram deferidos a ele perdeu o dedo, foi salvo pela aliança de casamento, quando colocou a mão no peito, sobreviveu, né? Mas sofreu danos terríveis. O meu irmão foi o médico que tirou a foto do capitão da bomba do Rio Centro, foi perseguido por isso, e eu, nessa, vamos dizer, militância histórica, fui quem foi 2 vezes ao Supremo Tribunal Federal, depois da descoberta dos arquivos sonoros do julgamento de presos políticos, consegui ganhar no Supremo a abertura do julgamento de presos políticos.
das gravações, que inclusive esses dias geraram matéria nacional com áudios dos ministros do STM relatando o conhecimento de tortura. Né? Então, para STM, os mais Superior Tribunal Militar, né? Vamos Superior dar Tribunal nome aqui Militar. para. Tá bem. Eu queria comentar Hum. um dos discursos feitos na USP. Um deles foi da presidente da OAB de São Paulo. E neste momento eu quase chorei. E por quê? Exatamente quando ela diz: é necessário que os jovens que não viveram a ditadura saibam que muitos jovens deram a vida para que possamos viver esses momentos de democracia. Eu lembro, por exemplo, do Stuart Angel, que foi assassinado sendo com sua boca colocada num cano de escape de um jipe e arrastado no quartel do Exército, amarrado a esse jipe. Foi morto por asfixia. Quantos jovens desapareceram, quantas famílias nós ainda temos que não enterraram os seus entes queridos. Nós vivemos um país que teve uma história sangrenta de jovens que desapareceram. Então, se hoje nós vivemos a democracia, nós devemos a uma luta de gerações anteriores. E a ideia de flertar com o autoritarismo, e o bolsonarismo tem uma série de tentativas de reescrever a história, dizer que primeiro, dúbia, né? Porque o Bolsonaro, por exemplo, fez uma homenagem ao Coronel Ustra quando votou pelo impeachment da Dilma. O Coronel Ustra foi um torturador. Portanto, uma coisa desumana. É necessário que os jovens entendam o tanto de violência, né, que as pessoas sofreram, mulheres grávidas torturadas, jovens desaparecidos, deputados desaparecidos e até hoje não encontrados, jornalistas, advogados. Quer dizer, vivemos momentos terríveis da história do país e que, quando se coloca em risco ou se fala em tentativa de golpe militar, é uma canalice e algo desumano, inaceitável, e que devemos rechaçar. O Supremo Tribunal Federal e as autoridades precisam investigar e prender aqueles que efetivamente atentarem contra o regime democrático, e nós não podemos correr o risco de viver novamente aqueles momentos históricos. Fernando, vou dar mais uma posição de um dos empresários que estava nesse grupo, que é o conhecido por Morongo. Ele é da loja de surf Mormai. Ele defendeu a importância simbólica de um desfile militar para provar que ao lado das Forças Armadas, tal, mas que ele não apoiaria nenhum ato ilegítimo, ilegal ou violento. Ele disse assim: olha, sem acesso ao conteúdo dessa matéria, eu só informo que eu não apoiei, não apoio, não apoiarei qualquer ato ilegítimo, ilegal, violento. Cínico. Destaco. Ele fala de uso de figuras de linguagem que não representam a conotação sugerida. De fato, é posição de um cínico que defendeu o golpe militar e que, trazido à luz pela matéria jornalística, se acovarda. E é isso que aconteceu. Na verdade, é o seguinte: são pessoas que estavam falando de golpe militar, pessoas que têm consciência do que é uma ditadura e que, no momento em que é trazido à luz, utilizam falsamente a ideia de liberdade ou a ideia de que simplesmente estava inventando que prefere um golpe militar. Olha, preferir um golpe militar é preferir ditadura, é preferir tortura, é preferir desumanidade, o que é inaceitável em um país como o nosso, com um lindo povo e com um futuro excepcional. Nós já tivemos, esse governo desumano já nos colocou com 33 milhões de pessoas passando fome.
já nos colocou em conflito permanente das instituições. E esse tipo de comportamento é inaceitável. No momento, o que nós precisamos é de defender a democracia, defender a liberdade do voto e defender que o presidente eleito irá assumir sem resistência nenhuma e que o meu voto eu já defino que o presidente eleito seja Luiz Inácio Lula da Silva. Tá certo. É importante deixar claro também a posição de cada um para que a nossa audiência faça seu juízo. Mas eu agradeço as colocações jurídicas, porque você tem toda uma bagagem para a gente entender o que está certo e o que está errado, o que pode e o que não pode, dentro do aspecto jurídico. O Maier Nigri, que é um empresário da Tecnisa, ele disse assim: eu posso até ter repassado algum WhatsApp que eu recebi, mas isso não significa que eu falei ou que eu concorde. Já estou deixando claro, não afirmei nada disso, só repassei o WhatsApp que eu recebi. O que você comenta, Fernando? O repassar algo que sabe que o conteúdo é falso ou antidemocrático não é meramente repassar. O crime é divulgar na propaganda eleitoral ou durante o período de campanha eleitoral fatos que sabem verídicos em relação a partidos candidatos capazes de exercer influência no eleitorado. E o seguinte, há um agravamento, aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é cometido pela imprensa, rádio, televisão ou por meio da internet. Portanto, se você sabe o conteúdo que você está passando, ele é falso, ou ele incentiva atos antidemocráticos, você não deve repassar, porque repassar é crime. Muito importante a gente saber isso. Você que está aqui no chat acompanhando esta aula, o pessoal está falando isso aqui, é mais que uma entrevista, é uma aula. Deixa o seu joia, se inscreve no canal que nós precisamos chegar a 600 mil inscritos. Olha, e tem o Maier Negri da Tecnisa, que está citado nessa matéria do Guilherme Amado. Não, esse eu já falei, né? Eu quero falar do Coco Bambu, aquele restaurante. O Afrânio Barreira, dono do Coco Bambu, ele disse desconhecer qual seria o teor do apoio ao golpe de Estado. Ele expresso por ele com o envio de um GIF com aplausos. Então o pessoal estava lá defendendo o golpe, ele mandou um GIF com aplausos. Ele aplaudiu aquela ideia do Cury, que estava discutindo lá. Ele disse assim: nunca me manifestei a favor de qualquer conduta que não seja institucional e democrática. Fico surpreso com a alegação de que eu seria um apoiador de qualquer tipo de rompimento com o processo democrático, pois isso não corresponde com o meu pensamento e posicionamento. Aí a gente viu na internet também algumas pessoas já se manifestando: vamos bloquear, não, como é que chama? Não frequentar o restaurante dele, né? Fazer uma espécie de boicote, uma campanha, né? Como é que você vê isso, Fernando? Eu vejo o seguinte, eu vejo que o consumidor, que é cidadão, deve sim ter como ato político não consumir em empresas cujos donos propagam matérias golpistas ou de ódio. Isso é um movimento internacional. Inúmeras vezes, né, na Europa se vê movimentos contra lojas que praticam trabalho escravo, que nós temos que boicotar, contra lojas que vendem roupas com peles de animal. Ou seja, nós temos também como ato político o não consumir em empresas que, de alguma maneira, são golpistas ou divulgam, de qualquer forma, discurso de ódio, assim como se faz na questão ecológica. Não consumir questões de empresas, produtos de empresas que poluem a natureza, que fazem trabalho escravo, é uma atitude política. O consumo também pode ser uma atitude política. Portanto, é necessário, sim, é excelente. A matéria do jornalista merece aplausos. Eu fiz um apelido da Vaza Jato golpista, porque, de fato, quando se traz à luz esse tipo de diálogo,
um diálogo que não só é covarde, porque se esconde atrás de um pseudo-grupo fechado, mas, de fato, eles estão influenciando pessoas. E a matéria traz indícios de que eles estão, sim, financiando atos antidemocráticos, financiando. Então, é necessário que isso seja investigado com muita atenção pelas autoridades brasileiras. É inadmissível. E aqueles que quiserem exercer como protesto da cidadania o não consumo, devem fazê-lo. Eu vou pedir para o Giba, que está aqui operando a nossa live, se ele tem aí os tweets, porque algumas pessoas se manifestaram nas redes depois da leitura dessa matéria. E eu queria compartilhar isso com vocês. Vamos ver quem que a gente tem aqui, Giba. Ciro Gomes, o candidato, disse: em relação a empresários golpistas, a sociedade tem uma excelente arma nas mãos, seu poder de compra. Está na hora de boicotar os produtos e serviços de facínoras que querem o fim do nosso Estado democrático de direito. Eu acho até preocupante isso, porque tem muitas pessoas que trabalham para essas pessoas que também depois podem ter até os seus empregos colocados em risco. É mais ou menos o que aconteceu com a Lava Jato, né? Muitas empresas faliram e depois os funcionários é que ficaram sem trabalho, Fernando. Acho que a questão não é semelhante. O que aconteceu na Lava Jato foi um ataque de um juiz suspeito, utilizando a força do Estado para sequestrar pessoas, sequestrar valores, bloquear integralmente bens e destruir determinadas empresas que eram fundamentais para o desenvolvimento do país. Empresas estruturais, né, de engenharia nacional. Então, é a força do Estado atacando as empresas. O que nós estamos falando aqui é outra coisa. É uma atitude política individual de boicotar as empresas daqueles que utilizam os valores dessas empresas para boicotar a democracia. Portanto, é um ato político individual. Não se assemelha. Tá certo, tá certo. E vamos ver uma outra manifestação aí que o senador Randolph Rodrigues também publicou nas redes. Ele diz o seguinte: não passarão. Estamos peticionando ao STF. Depois você traduz, a gente dá a tecla SAP aqui, Fernando. Estamos peticionando ao STF, pedindo quebra de sigilo, bloqueio e, se necessário, prisão. A democracia não pode tolerar a conivência com quem quer sabotá-la. Diga aí, o que eles vão fazer? O que vocês da OAB vão fazer, o senador? O que o Randolph está dizendo? Está dizendo que vai fazer uma petição ao Supremo Tribunal Federal, dando notícia ao Supremo do que já é público, da matéria jornalística. E é algo que nós vamos discutir no Instituto, vamos discutir no Grupo Prerroy, etc., que é oficializar uma notícia-crime. Porque, na verdade, a notícia-crime já existe, a matéria é pública e é uma notícia-crime. O Supremo Tribunal Federal pode, inclusive, nem aguardar nenhuma petição e tomar providência de imediato, certo? Agora, oficializando ao Supremo Tribunal Federal, como o senador vai fazer e como provavelmente vários institutos irão fazer, é transformar essa matéria em uma petição pedindo ao Supremo Tribunal Federal providências em relação a esses diálogos. Os diálogos, eles precisam ser investigados. Os telefones dessas pessoas precisam ser apreendidos. As pessoas precisam receber busca e apreensão para verificar até que ponto eles estão envolvidos em atos antidemocráticos. Nós não podemos deixar uma ideia de que foi meramente um diálogo e acabar não investigando isso. Nós precisamos entender até que ponto essas pessoas que têm poder econômico estão envolvidos, incentivando, seja ato democrático, seja fake news e etc. É preciso ser investigado e, o que for comprovado, punidos. E talvez o envolvimento que eles tenham mais profundo, como é público, com a campanha do Bolsonaro. É possível que buscas e apreensões descubram outras coisas. Não é algo irrelevante.
Fernanda, eu tô adorando a sua retórica. Você fala providências! Isso empolga, incendeia todo mundo aqui. É muito bonito ver um advogado falando com propriedade, com conhecimento de causa. Eu quero agradecer demais a sua participação hoje aqui no Almoço do My News, Fernando. Eu estou sempre à disposição do que vocês precisarem. Parabéns, porque eu tenho dito sempre que, enquanto a imprensa oficial exerceu um papel durante muito tempo de assessoria de imprensa da Lava Jato, a imprensa alternativa, como vocês, como o My News, etc., é que tem exercido um papel fundamental para esclarecer as pessoas quanto às questões fundamentais e às notícias verdadeiras. Portanto, parabéns e eu fico à disposição todas as vezes que vocês precisarem. Obrigada. E depois nós vamos conversar mais, porque a história de defender, de ter sobrevivido com a aliança é uma história de amor muito linda, né? Depois eu quero conversar mais sobre isso também, Fernando. Um abraço, fico à disposição. Bom Um dia para todos. abração. Pessoal, vamos deixar o joia aí, vamos compartilhar amor, que é isso que vai resolver os nossos problemas. Vamos deixar o seu like e vamos agora olhar a pesquisa. Tem pesquisa de intenção de voto para o Rio de Janeiro, da Genial Quest, pesquisa fresquinha. Vamos ver como é que está a situação lá no Rio de Janeiro. Giba, mostra, por favor, a primeira tela, que é a avaliação do governo Cláudio Castro. É um trava-línguas esse nome, né? Cláudio Castro, a gente sempre se atrapalha. Olha só, 36% avaliam que o desempenho dele é regular, 26% avaliam que está positivo e 25% avaliam que está negativo. O regular vem caindo, né? Ao mesmo tempo que o positivo vem subindo. E aí a gente tem uma próxima tela que é uma pesquisa estimulada, quer dizer, aquela em que o entrevistador apresenta o nome dos candidatos para a pessoa que está respondendo a pesquisa. Vamos ver essa tela, Giba? Olha só. Intenção de voto no Rio de Janeiro. Cláudio Castro, 25%, Marcelo Freixo, 19%, Rodrigo Neves, 6%. O segundo cenário, vocês estão vendo ali que tem cenário 1, cenário 2, é porque no segundo cenário não constam os nomes de Wilson Witzel nem de Luiz Eugênio Honorato. E aí os números dos primeiros colocados praticamente se mantém, né? 25, 19, Cláudio Castro e Freixo, e Rodrigo Neves sobe um pouquinho no cenário sem o Wilson Witzel. Aí tem o Paulo Ganimi com 2%, Ciro Garcia com 4%. Eu estou me esforçando muito aqui porque está uma letrinha piquititica e eu estou tentando ler. Juliette Pantoja com 2%. Eduardo Serra com 2%, e aí no cenário que tem o Wilson Witson, ele tem 2%, e o Luiz Eugênio Honorato não tem nenhuma intenção de voto. Indecisos, 13%. Olha, chama atenção o número de indecisos, né? Branco, nulos ou não pretende responder, 24%. Gente, é muito alto o número de pessoas que estão indecisas, né? As campanhas cariocas ainda tem muito trabalho pela frente. E nós vamos ficando por aqui, porque nós também temos muito trabalho. Deixa eu só dar uma lida rapidamente aqui em alguns comentários. Luiz Eduardo Perassolo, seu nome também parece que é um trava-línguas, Luiz. Convida para a segunda chamada. O Márcio Domeneghetti gostou muito do entrevistado. Eu também gostei, a gente vai chamar ele outras vezes. O Fred Carlos está dando uma dica aqui. Quando chegar na frente do comércio, diz assim: aqui não é a loja do empresário que é a favor do golpe? Aí vai embora. Muito bom, Fred. Gostei. A Poliana, acho que o boicote é uma ação política. O pessoal está aqui elogiando. O Fernando gostou da minha empolgação. É isso aí, a campanha começando, esquentando, a gente aqui acompanhando tudo que é notícia para trazer informações para vocês. Muito obrigada pela companhia. Deixe o seu joia aqui. Espalha amor aí no chat. Um beijão para o Igor, que é aniversário dele. Amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau, pessoal.